today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Voltando aqui então para mais uma videoaula a respeito de cinemática vetorial. Então nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do vetor aceleração, que também é muito importante no estudo da cinemática vetorial e você vai entender isso a partir de agora, tá? Principalmente quando nós formos tratar da classificação dos movimentos, que nós já vimos do ponto de vista escalar, agora nós vamos ver essa classificação de movimentos do ponto de vista vetorial. Tá? Então vamos falar aqui então especificamente a respeito do vetor aceleração. Presta atenção. Da mesma forma que nós associamos ao movimento de uma partícula, ao movimento de um móvel, um vetor velocidade, ou seja, nós tratamos a velocidade desse móvel, dessa partícula do ponto de vista vetorial, a gente vai fazer a mesma coisa com a aceleração, ou seja, da mesma forma que nós podemos associar ao movimento desse móvel uma aceleração escalar, eu posso também associar ao movimento desse móvel um vetor aceleração, certo? Então, ou seja, para cada ponto na trajetória do móvel, da partícula, eu vou ter um vetor velocidade associado e vou ter também um vetor aceleração associado, beleza? Então, ou seja, se eu estou tratando então também de um vetor da aceleração como uma grandeza vetorial, essa aceleração ela vai ter também um módulo, uma direção e um sentido, que é o que a gente vai tratar de agora em diante. E outra coisa extremamente importante é o seguinte, quando nós associamos ao movimento de um móvel uma determinada velocidade, eu posso também associar então uma determinada aceleração. E em alguns casos, o que vai acontecer? A minha aceleração ela vai formar um determinado ângulo com meu vetor velocidade. Então, ou seja, eu vou ter uma aceleração associada, só que a minha aceleração ela não vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do meu vetor velocidade. Eu vou ter agora uma aceleração vetorial, eu posso vir a ter uma aceleração vetorial, onde essa aceleração vetorial vai formar um determinado ângulo com meu vetor velocidade, tá? Então o que a gente vai fazer? Presta atenção, essa aqui é a nossa aceleração vetorial, é o nosso vetor aceleração. Então para facilitar os nossos estudos, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o meu vetor aceleração em duas componentes, tá? Uma que é sempre tangente à trajetória, que vai ser sempre paralela ao meu vetor velocidade, tá? Que nós vamos chamar de aceleração tangencial. E eu vou ter uma outra aceleração, uma outra componente do meu vetor aceleração, que vai ser sempre perpendicular ao meu vetor velocidade, que é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Beleza? Então aqui eu tenho um desenho que exemplifica bem isso. Então eu tenho aqui uma determinada partícula, tenho a minha velocidade vetorial, e aqui de vermelho eu tenho a minha aceleração vetorial. Beleza? Como a minha aceleração ela é inclinada em relação ao meu vetor velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa aceleração em duas componentes. Uma tangencial, que vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido, a mesma direção, desculpa, o sentido não, a gente vai ver isso numa próxima videoaula. Vai ter sempre a mesma direção do meu vetor velocidade, que é a minha componente tangencial da aceleração, e eu vou ter aqui uma outra aceleração que vai ter sempre uma direção perpendicular ao meu vetor velocidade, que é a componente centrípeta da aceleração. Mas, por favor, tenham atenção com relação ao que eu vou falar agora. As acelerações, tanto a tangencial como a centrípeta, elas são componentes da aceleração total. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que durante o movimento de um móvel em uma trajetória curvilínea ou retilínea, esse objeto ele possui somente velocidade vetorial e aceleração vetorial, tá? A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas não existem. Elas são componentes da minha aceleração vetorial. Mas por que eu vou dividir então o meu movimento
a minha aceleração em duas componentes, tangencial e centrípeta. Eu vou dividir em duas componentes porque a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta possuem características muito específicas, tá? Que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Pessoal, então vamos falar aqui então especificamente da componente tangencial da aceleração vetorial. Tá? É muito importante que vocês possam entender a diferença entre uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. Entender que elas não existem de forma isolada. Tá? Que elas são componentes de uma aceleração que é a aceleração vetorial. Vamos falar aqui então especificamente da nossa aceleração tangencial. Beleza? O que é a aceleração tangencial? É uma aceleração que tem sempre a mesma direção do meu vetor velocidade. Tá? Então, ou seja, ela é sempre tangente à minha trajetória. Então vamos para as características dessa aceleração tangencial. Primeira característica da aceleração tangencial. Quais são as funções da aceleração tangencial? Quando que ela vai existir? Então presta atenção. A aceleração tangencial, ela existe somente nos movimentos acelerado e retardado. Ou seja, ela não existe nos movimentos uniformes. Seja um movimento retilíneo uniforme ou no movimento circular uniforme. Então a aceleração tangencial, ela existe somente nos movimentos acelerado e retardado. Outra coisa, ela não existe nos movimentos uniforme, como eu disse, ela não existe no movimento circular uniforme e nem no movimento retilíneo uniforme. Ela tem como função simplesmente modificar o módulo do vetor velocidade. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se a minha velocidade está aumentando ou diminuindo, a aceleração, o que é responsável por fazer a velocidade aumentar ou diminuir, é a minha aceleração tangencial. Ou seja, se você está andando e a sua velocidade está aumentando, é porque você está acelerando. Se você está andando e a sua velocidade está diminuindo, é porque você está desacelerando. Esse acelerar ou desacelerar está associado a quem? A minha aceleração tangencial. Então, ou seja, o aumento da velocidade vai ocorrer por causa de quem? Por causa da aceleração tangencial. E para fechar, a aceleração tangencial, ela não modifica a direção do vetor velocidade. O que isso significa? Significa dizer que se a direção do vetor velocidade está mudando, eu tenho uma outra componente que está associado à modificação dessa direção, que é a minha componente centrípeta. Então a aceleração tangencial, ela existe nos movimentos acelerado e retardado, não existe nos movimentos uniformes, circular ou retilíneo. Ela tem como função modificar o módulo do vetor velocidade, ou seja, ela é que é responsável por aumentar ou diminuir a velocidade do móvel, e ela não modifica a direção do vetor velocidade. E outra coisa, como ela é uma grandeza vetorial, tá? Um componente vetorial da minha aceleração vetorial, ela vai ter um módulo, uma direção e o sentido. O módulo vai ser o quê? O módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar, que a gente já estudou anteriormente. Então, ou seja, se eu quero determinar a minha aceleração tangencial, eu vou ter que determinar a minha aceleração tangencial igualzinho nós determinamos lá na velocidade escalar, na aceleração escalar que a gente viu lá atrás. Então, por exemplo, se eu quero determinar a minha aceleração média, o que eu vou fazer? ΔV sobre ΔT. Isso vai continuar valendo para a aceleração tangencial. Então, quando eu estou encontrando uma aceleração escalar, eu estou, na verdade, encontrando o quê? A minha aceleração tangencial. Tá? Outra coisa, ela vai ter uma determinada direção. A direção é sempre tangente à trajetória. Ou seja, ela vai sempre coincidir com a direção da minha velocidade. Então, se a minha velocidade tem uma direção horizontal, a minha aceleração vai ter uma direção horizontal. Se a minha velocidade tem uma aceleração
vertical, tem uma direção vertical, a minha aceleração também vai ser vertical. E ela vai ter um sentido. Qual que é o sentido? O sentido do vetor aceleração é o mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Nos movimentos acelerados, e ele vai ser contrário nos movimentos retardados. O que isso significa? Deixa eu fazer aqui um círculo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma determinada trajetória curvilínea, beleza? Então, ou seja, se aqui eu tenho o meu vetor velocidade, que é tangente à trajetória, o meu vetor aceleração vai ser o quê? Tangente à trajetória, beleza? Se o movimento for acelerado, ele vai ser tangente à trajetória e vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Se esse movimento for um movimento retardado, ele vai ter uma velocidade o quê? Ele vai ter uma direção tangente à trajetória, mas vai ter uma velocidade o quê? Um sentido contrário à minha velocidade. Tá bom? Beleza? Pessoal, assim como a aceleração tangencial tem características específicas, a aceleração centrípeta, que também é uma componente da minha aceleração vetorial, também vai ter características específicas. Primeira característica, ela existe somente nos movimentos curvilíneos, ou seja, ela não existe nos movimentos retilíneos, então, ou seja, uma trajetória retilínea não apresenta aceleração centrípeta, tá? Ela é responsável por modificar a direção do vetor velocidade, ela que faz essa modificação, ou seja, quando você tem uma trajetória curvilínea, quando você pega um barbante, amarra uma pedra no barbante e gira esse barbante, essa trajetória circular que o barbante descreve, ela só existe por causa da aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta é que é a responsável por fazer com que esse objeto descreva uma trajetória circular, por exemplo. Tá? E outra coisa, ela não tem como função modificar o módulo do vetor velocidade. A função da aceleração centrípeta é simplesmente o quê? Modificar a direção do vetor velocidade. Então a aceleração centrípeta, ela existe em movimentos curvilíneos, não existe em movimentos retilíneos, é responsável por modificar a direção do vetor velocidade e não modifica o módulo do vetor velocidade. Ou seja, se a velocidade está aumentando ou diminuindo, não é por causa da aceleração centrípeta. E assim como a aceleração tangencial, ela também é o quê? É um vetor, tá? Ela é uma componente vetorial da minha aceleração vetorial. Então ela vai ter um módulo, uma direção e vai ter um sentido. Qual que é o módulo da minha aceleração centrípeta? Se eu quero determinar o valor, o módulo da minha aceleração centrípeta, eu vou fazer isso por meio da equação. A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Então, se eu quero determinar a minha aceleração centrípeta, eu vou ter que fazer isso por meio da equação. V quadrado sobre R. O V representa a velocidade do móvel e o R representa o raio da trajetória que o móvel está descrevendo. Beleza? A direção, ela vai ter sempre uma direção perpendicular ao meu vetor velocidade, ou seja, ela vai ser sempre radial, ela vai sempre coincidir com o raio da curva, e ela vai ter um sentido que é sempre dirigida para o centro da curva. Ou seja, a minha aceleração centrípeta, ela é sempre dirigida ao centro da curva. Beleza? Tá? Agora presta atenção numa coisa. Em alguns vestibulares, em Enem, é muito comum você ver não a aceleração centrípeta, mas você vê a aceleração normal. Tá? Então, quando estiver falando em aceleração escalar, eu estou falando da aceleração tangencial. E quando estiver falando em aceleração normal, eu estou falando da aceleração centrípeta. Beleza? Pessoal, eu encerro aqui então essa nossa segunda videoaula a respeito de cinemática vetorial. E numa próxima videoaula eu venho falando sobre a classificação dos movimentos dentro da cinemática vetorial, o que é muito importante. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Feels the way I
without you now.